Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoje, inshallah, falaremos um pouco da Surat al-Fil. Vamos dar continuidade às nossas aulas que nós fazíamos antes, devido aos nossos alunos, devido a algumas pessoas do nosso grupo de alunos não conseguirem comparecer. Vamos começar a fazer as aulas virtuais e, se der certo, inshallah, nós vamos prosseguir com as aulas virtuais, inshallah. Hoje vamos falar sobre Surat al-Fil, que foi uma surata que foi revelada em Meca e tem 5 versículos. Por que ela foi revelada? Não se sabe ao certo porque ela foi revelada. Não se sabe o motivo dela ter sido revelada. Vamos falar sobre a história dela e vamos falar o que aconteceu, os acontecimentos que envolveram esta sura. Então, antes de começar a falar da sura em si, nós vamos falar da história do povo do elefante, Ashab al-Fil. Outra informação também, né, que depois deste acontecimento com o povo do elefante, mais ou menos 45 anos de diferença, ocorreu, 45 anos, 50 anos de diferença, ocorreu o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, mostrando a importância desta surata. Então, vamos conhecer agora um pouco da história do povo do elefante. Então, vamos começar aqui, segundo os sábios, né? E a maior parte desta história pegamos do livro da Sira de Abu Ishaq, que é um grande sábio da Sira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esta história de Ashab al-Fil aconteceu depois da história de Ashab al-Ukhdud, que está no Surat al-Buruj. Depois, Ashab al-Ukhdud, que, como vocês sabem, queimaram muitas pessoas, o rei matou muitas pessoas, tal. Então, a região de Yemen, se reportava ao rei da Abissínia, né? Porque a Abissínia, né, e o rei da Abissínia, como eles tomaram Yemen, então o rei de Yemen se reportava ao rei da Abissínia por ter acontecido esse fato de Ashab al-Ukhdud, da Surat al-Buruj, que eu não vou detalhar nesta aula, mas detalharemos em outras aulas, em outras suras. Devido a isso, então, o rei do Iêmen, ele se reportava ao rei da Abissínia, que é Al-Habash. O governante de Al-Habash, da Abissínia, se chamava An-Najashi, que é um título que se dá a um líder de uma determinada região da Abissínia ou da Al-Habash, como no Egito se denominava faraó e assim por diante. Na época, o rei de Yemen chamava-se Abraha. Abraha, do árabe, tem o significado de pessoa de rosto branco, Abraha. Na época, o que aconteceu? Ele construiu uma igreja muito grande, né? A maior igreja da época, muito grandiosa, colocou muitos enfeites, né? A igreja era muito bela. Ele fez tudo isso com o intuito de atrair os árabes para esta igreja, para que eles fizessem a peregrinação para esta igreja e deixassem a Kaaba. O que aconteceu? Ele construiu isso e mandou uma carta para o rei da Abissínia, dizendo desse feito que ele fez, dizendo desta igreja que ele fez e da intenção dele
dizendo que ele nunca havia, ele construiu uma igreja que não havia algo igual a ela, não havia um templo igual a ele, e que ele não estaria satisfeito enquanto os árabes começassem a peregrinar para esta igreja. Enquanto ele não conseguisse isso, ele não ficaria satisfeito. Então, essa carta, e eu vou ressaltar para vocês, a gente está falando essa história, mas a gente não vai falar com tantos detalhes assim. Eu vou falar bastante da história, mas não com tantos detalhes, porque a gente não quer prolongar tanto a aula. Então, vamos falar um pouco resumidamente. Então, os árabes, eles ouviram esta informação que foi passada ao rei da Abissínia, e eles insultaram o rei do Iêmen, o Abraha. Eles insultaram, não falaram o que é isso, né? Não insultaram de diversas formas. Não vamos entrar nos detalhes como eles o insultaram. Com isso, Abraha ficou nervoso, já que o seu plano falhou. E aí ele se preocupou e focou apenas em destruir a Kaaba, né? Então, ele preparou o seu exército junto com os elefantes. E aí vem diversas divergências aí quantos elefantes, né? Tem lugares que falam que era um só elefante, tem siras, né? Tem histórias que falam que eram 18, 20, tem até histórias que falam que eram 1000, né? Não vamos entrar no mérito, sabemos que eram elefantes, não sabemos a quantidade, e Allahu A'lam. Então, eles foram passando junto com esse exército junto com os elefantes, foram passando a caminho da Kaaba. Então, Abraha ia passando pelas tribos e ia destruindo as tribos. E com as tribos ele levava alguns prisioneiros para mostrar para ele o caminho da Kaaba, né? E foi passando tribo por tribo até chegou em Taif, né? Chegou em Taif, e Taif tinha a sua própria Kaaba, que não é a Kaaba, claro, que de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. É uma outra Kaaba deles, que eles criaram. Não é a Kaaba que Allah, né? Não é a Kaaba de Allah, não. É uma Kaaba deles que eles criaram. Então, quando Abraha chegou, falaram para ele: não é essa Kaaba que você quer, né? Não é essa Kaaba, você quer a outra Kaaba. Então, né, um homem chamado Abu Rughai, desse povo de Taif, que foi considerado um traidor, ele foi até Abraha e falou: leve-me comigo para que eu te mostre o caminho da Kaaba. Então, ele acompanhou Abraha em todo o percurso para a Kaaba, mostrou a ele a Kaaba, e neste percurso ele morreu. Ele morreu, e para vocês verem, né, o traidor, né, como os árabes ficaram com raiva dele por ele ser um traidor, toda vez que algum árabe passava pelo túmulo dele, atacava pedras no túmulo dele, como símbolo de desprezo, como símbolo de negação deste ato de traição. Porque ele foi enterrado no mesmo local que ele morreu, né, no percurso para a Kaaba. Então, depois disso, eles chegaram, depois, saindo de Taif, eles chegaram numa região chamada Al-Mughammas, bem perto de Meca, bem perto de onde estava a Kaaba. E Abraha ficou por um tempo, porque ele não tinha pressa, ele queria... na verdade, ele tinha pressa, mas ele queria uma coisa muito bem planejada. Abraha era um homem esperto, um homem inteligente, e ele fez a intenção de derrubar a Kaaba, e ele queria isso muito.
Então, ele queria que o seu plano desse certo, então ele planejou muito e ele ficou nessa cidade de Al-Muhammas, ficou se preparando nesta cidade. Então, quando ele chegou na cidade de Al-Muhammas, ele falou com o povo de Al-Muhammas, e o povo de Al-Muhammas ficou sabendo do plano de Abraha. Eles souberam da sua intenção e ficaram preocupados. O que Abraha poderia fazer com o seu povo, com o povo de Meca também, que ele destruiria os árabes, que ele destruiria toda a região, e o que ele faria com as suas esposas, com seus filhos. Eles ficaram muito preocupados com isso. Também ficaram preocupados em serem escravizados. Eles ficaram muito preocupados com essa situação. Então, um dia, Abraha perguntou quem é o dono deste local, né? Quem toma conta deste local, chegando lá perto da Kaaba. Então, responderam Abdul Muttalib. Então ele disse, então tragam ele a mim. Então Abdul Muttalib foi até ele, que era um líder da região, tomava conta lá de Meca, tomava conta daquela região, Al-Muhammas tudo, tomava conta daquela região. Ele chegou até Abraha. Então Abraha perguntou, né? Vocês querem nos matar? Abdul Muttalib respondeu, não queremos o matar. Foi feita uma proposta para Abdul Muttalib para que ele deixasse a casa de Allah, a Kaaba, para que ele deixasse Meca e deixasse livre por um prêmio, por algum reconhecimento. E ele não aceitou. Então, Abraha perguntou, o que você quer? Né? O que você quer? Abdul Muttalib então respondeu, eu quero 100 ou 200 camelos que vocês pegaram de mim. Porque Abraha tinha servos dele, Abraha tinha servos dele e pegaram de 100 a 200 camelos dele e ele os queria de volta. Então Abraha concedeu esses camelos de volta a Abdul Muttalib e disse, eu fiquei surpreso com a sua inteligência, com a sua educação, com o seu comportamento, mas agora você também me impressionou por essa sua atitude, né? Ele ficou impressionado. Você é um cara tão inteligente, tão esperto, um cara com comportamento exemplar e tudo, e você me pede só os camelos, eu que vim destruir a Kaaba, que vim destruir o seu povo, que vim destruir a sua religião, e você só quer os camelos? Então Abdul Muttalib respondeu para ele, eu sou o senhor dos camelos, e a casa, né, que é o Beit al-Haram, que é onde fica a Kaaba, o senhor dela a protege, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então Abdul Muttalib ibn Hashim, o nome dele completo, foi até a Kaaba e segurou o forte, né, em uma das pontas da Kaaba, na porta da Kaaba, e disse, ó Senhor, ele chamou Allah, né, ele disse, ó Senhor, o teu servo impeça que alguém entre em sua casa. Ele estava falando, ó Senhor, o teu servo impede que alguém entre em sua casa. Ele estava querendo dizer, o seu servo, qualquer pessoa, quando alguém tenta entrar na sua casa à força, impede que entre na sua casa. Então, impeça aos que entrem também à força na sua casa. Na casa de quem? Na casa do Senhor, de Abdul Muttalib, Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ele continuou, as cruzes deles e os armamentos deles não vencerão mesmo, né? Ele enfatizando que as cruzes deles, os armamentos deles não vencerão mesmo.
o seu armamento sim, né? Dizendo que o armamento de Allah subhanahu wa ta'ala sim. Se você os deixar e a sua qibla, o Senhor que sabe, né? O Senhor que sabe. O Senhor é o conhecedor, o Senhor sabe a forma, o Senhor sabe como lidar com eles. Então, depois disso que Abdul Muttalib disse, ele sinalizou e avisou para os Quraishitas, para o povo de Quraish, para que saíssem de lá da cidade, deixassem a cidade e fosse até as montanhas. E Abraha, o objetivo de Abraha mesmo não era matar as pessoas. Ele queria apenas, né? Mas não é apenas. Queria apenas destruir a Kaaba. Como ele disse que ele não queria destruir as pessoas, apenas a Kaaba. Então Abraha direcionou seu elefante para que destruísse a Kaaba, para que o elefante começasse a andar e destruísse a Kaaba. Toda vez que o elefante era direcionado para a Kaaba, ele ficava corcunda, as costas dele ficavam tortas e ele ficava no chão. Quando ele era direcionado para qualquer outro lado, ele voltava a ficar em pé. Então tentaram levantá-lo de todos os jeitos, mas não conseguiram fazer com que ele fosse em direção à Kaaba. Foi aí que eles esperaram, né, para fazer mais tentativas, até que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os pássaros, e todos viram esses pássaros, inclusive os árabes que estavam nas montanhas, estavam escondidos, viram esses pássaros. E Abdul Muttalib disse, impressionado, esses são pássaros magníficos, nunca vimos igual a eles antes. Cada pássaro carregava 3 pedras, 2 nas patas e uma no bico. E jogaram sobre o exército de Abraha, e muitos morreram. Os que não morreram ficaram muito doentes, né? E isso está na sira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que os que não morreram pela pedra morreram depois com as consequências da pedra, pois essa pedra transmitiu para eles doenças como a varíola e a rubéola. Então, e na época os árabes não conheciam ainda essas duas doenças. Essas duas doenças não tinha naquela época. Não tinha essas duas doenças. E através dessa pedra foi transmitida doença para eles. Então, todo o povo do elefante foi dizimado, foi exterminado, acabaram. E agora acabando a história, né, acabamos por aqui. Agora algumas perguntas. Quando que ocorreu essa história? A data mais correta, a mais próxima, de acordo com os sábios, foi no ano do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu aproximadamente 50 dias após este acontecimento. Mais uma pergunta: como eram essas pedras, né, que os pássaros atacaram? Eram o que? Era uma pedra maior que um grão de lentilha e menor que um grão de bico. Era uma pedra bem pequena. E uma pedra branca com traços pretos. E vamos descrever melhor sobre esta pedra na sura, falando agora da sura. Vamos começar agora a falar sobre as ayas, os versículos dessa surata. Vamos entrar na sura. Então, vamos começar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Então, a sura começa com Alam tara. Que quer dizer Alam tara? Você não viu como o teu Senhor fez com o povo do elefante? O que quer dizer você não viu? Não é de você não viu com o seu olho, né?
você não viu, de você não escutou, você não sabe, você não conhece. E esta palavra que foi utilizada, alam tara, ela foi utilizada em vários assuntos no Alcorão, foi utilizada em vários versículos, em várias suratas, e a gente sempre tem que prestar muita atenção quando fala sobre, quando tem essas duas palavras, alam tara, você não viu, que quer dizer para nós conhecermos isso, para nós ficarmos sabendo desta coisa que Allah está falando. Porque alam tara quer dizer você não viu, você não conhece, mas você deve buscar sobre o assunto, deve chegar ao seu conhecimento este assunto. Então, são palavras fortes. Quando alam tara você não viu, o assunto que procede a essas duas palavras, é um assunto que ele não pode ser contestado e que deve ser do conhecimento de todos. E essas duas palavras é apenas um lembrete do que ocorreu, né? Então, alam tara, você agora passando um pouco, alam tara kaifa. Allah utilizou como, né? Não utilizou o que, né? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Você viu, não é o que, na verdade, é como. Você não viu como o teu Senhor fez com o povo do elefante? Então, Allah utilizou a palavra como e não o que. Por quê? Então, Allah utilizou como para demonstrar a forma, a maneira, o método a maneira que ele fez com este povo, para nos alertar, para mostrar para outras pessoas como Allah fez, como Allah relatou, né, como Allah revelou em vários versículos do Alcorão, né? Sempre Allah, muitos versículos Allah utiliza kaifa para mostrar para nós seres humanos como ele fez, como nós devemos agir quanto àquele assunto. E outra coisa, podemos também concluir que esta surata já está ligada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes do seu nascimento. Por quê? Porque alam tara kaifa, né? Você não viu como fa'ala rabbuka, você não viu como que o teu Senhor fez. O teu Senhor, quem é o teu Senhor? O Senhor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso demonstra que mesmo antes do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa surata já estava ligada com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também mais uma coisa importante para nós, mais uma observação, que é utilizado o Rabbuka neste versículo. E nós já havíamos dito a diferença de Rabbuka e de Allah. Rabbuka, que você utiliza para falar o Senhor, dono, né, de todas as coisas, né? Dono, o que tem poder, né? E Allah é mais para a ibada. Então, neste contexto, como estamos falando de o Senhor de tudo, o Senhor que fez, que tem o poder, que impediu os Ashab al-Fil que fizessem tudo, que destruíssem a Kaaba, então foi utilizado a palavra Rabbuka, que é o teu Senhor. Então, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Ashab em árabe, al-fil, que era eu chamei de como o povo do elefante, mas ashab na palavra árabe, na verdade no Corão, todos os acontecimentos, tudo que ocorria para um povo, né, como eles ficaram com os elefantes, ficaram conhecidos pelos elefantes, eram conhecidos como Ashab al-Fil, como na Surat al-Kahf, Ashab al-Kahf,
que fugiram para Al-Kahf, a montanha Al-Kahf, e ficaram ali por um tempo para que não fossem perseguidos, pois adoravam a Allah. Então foram chamados de Ashab al-Kahf. Não quer dizer que eles eram povo daquela montanha, não. Mas como eles ficaram naquela montanha e a história deles foi com aquela montanha, então eram chamados de Ashab al-Kahf. Então no Corão, muitas vezes quando um povo ele é ligado a alguma coisa, é chamado de Ashab, e aquela coisa que ele é ligado, como o povo de Abraha, que foi ligado ao elefante, foi chamado de Ashab al-Fil, ou Ashab al-Fil, povo do elefante, ou entendam a palavra em árabe mesmo, que é melhor. Continuando, a segunda é أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. E ele, أَلَمْ يَجْعَلْ, e não fez كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. O que é كَيْدَهُمْ? É um plano secreto, para fazer algo errado, para fazer algo ilícito, ilegal e prejudicial, que era no caso do povo de Abraha, que queria destruir a Kaaba. Isso é Keiduhum fi Tadlil. Tadlil, o que é Tadlil? Não é só dar errado, fi Tadlil quer dizer em desacordo total, quer dizer que o plano deles deu muito errado e voltou-se contra eles. E tudo que eles planejaram aconteceu errado e deu tudo errado para eles. Isso que quer dizer fi tadlil. E mais uma informação. Por que Allah falou Alam yaj'al kaydahum, que kaydahum é um plano secreto? Se as tropas de Abraha não agiram em segredo, foram com elefantes, foram na frente de todos sabiam que ele queria atacar a Kaaba. Por que foi utilizado esse keidu, a palavra keid, como secreto? Então, foi utilizado a palavra keid como secreto. Sabemos que não havia nada de segredo, mas um dos principais motivos que os sábios dizem que foi utilizado Keiduhum, eles queriam destruir a Kaaba, mas havia um motivo muito maior que eles haviam escondido. Então, por isso foi utilizado Keiduhum. Quando é utilizado uma coisa, ou qualquer coisa é utilizada, você vai fazer alguma coisa, só que esconde uma coisa muito maior naquilo que você vai fazer. Isso é Keiduhum, Keid. A palavra Keid. Então por isso que foi utilizada a palavra Keiduhum. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Depois a terceira ayah, wa arsala alayhim tayran ababil, e enviou a eles, ou em cima deles, para eles, pássaros em bando. Então wa arsala, enviou, wa arsala alayhim, Allah não usou a palavra ilayhim, para eles, usou alayhim, em cima deles, para mostrar que os pássaros foram enviados especificamente para eles. Wa arsala alayhim tayran ababil. Foi utilizado neste versículo tayran, pássaros em bando. Não foi utilizado os pássaros em bando. Por que não foi utilizada a palavra os pássaros? Porque esses pássaros que foram enviados eram pássaros desconhecidos, ninguém sabia como eram, de onde eram, então foi revelado como Tayran, pássaros ababil, pássaros em bando. E então, enviou em cima desse povo pássaros em bando. O que eles fizeram?
ترميهم بحجارة من سجيل, jogando sobre eles pedras de sijil. E aqui vamos analisar o tempo verbal deste versículo. Tarmihim, jogando, esse é um verbo no presente, né? Nós podemos analisar que a surata está num tempo verbal no passado, inclusive o versículo anterior, só que nesse tarmihim está no presente, porque como consequência, né, Allah enviou os pássaros jogando pedras sobre eles, para que nós enxergássemos como se estivéssemos enxergando agora este acontecimento. Por isso que foi usado no presente, foi já utilizado passado, né, no versículo anterior, porém este acontecimento dos pássaros jogando pedra está no presente, como se isso estivesse acontecendo agora, como nós víssemos esse acontecimento na nossa frente. Então, tarmihim bihijaratin, né, jogando pedras de sigil, feitas de sigil ou fabricadas de sigil, né, em sigil. Essas pedras, né, falando um pouquinho dessas pedras, voltando, a gente já falou um pouco, mas vamos falar agora um pouco mais detalhadamente. Essas pedras foram as mesmas pedras utilizadas para jogar sobre o povo de Lut. E há um versículo do Corão falando dessas pedras, e fala que são pedras feitas de argila ou de barro, endurecidos, né, empedrecidos. E a prova disso, né, é o versículo فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ, né, que está falando da mesma pedra que está falando حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ, que é a mesma pedra de Quraysh, تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. Por que eu estou falando isso? Porque o Alcorão, ele tem muitos versículos, você vai ver a explicação em versículos de suratas diferentes. E por que são pedras de argila, de barro? Porque os sábios, eles disseram isso. Por quê? Porque na mesma sura que fala sobre as pedras que foram atacadas sobre o povo de Lut, ele fala sobre Hijaratan min Sijil, e depois de alguns versículos ele volta a falar dessas pedras como Hijaratan min Tin, que pedras de barro, de argila. Então nós concluímos que estas pedras eram pedras de barro, de argila, endurecidos, né, empedrecidos, bem duros. Nós vamos ver em muitas traduções Sijil como pedras do céu ou pedras do inferno, e são interpretações que não estão longe, né, do significado ideal. O significado mais próximo é esse significado, que eram pedras de argila ou de barro endurecidos e empedrecidos. Depois, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, e os tornou, e agora volta para o passado. Por quê? Porque está encerrando toda essa história. Então não está mais no presente, como se estivesse encerrando a história. Então voltou para o passado. Então, e os tornou, né, e os tornou como Kasf. Agora eu vou ter que entrar um pouco na interpretação desta palavra. Kasf é tudo o que o vento movimenta. Como assim, né? Tudo que o vento movimenta, o que você está falando? O significado mais perto de Kasf, é o que sobra das plantações, que não tem mais utilidade.
não tem mais utilidade e fica jogado, né? E o vento sopra. Então esse foi o objetivo. Allah quis comparar essas pessoas que tentaram destruir a Kaaba com essas plantações que ficam jogadas, que não tem mais nenhuma serventia. E depois que Allah utilizou a palavra ka'asf, Allah ainda utilizou ma'kul, né? Comestível, devorado. Então nós pensamos, como assim? Ka'asf ma'kul, né? Que é os restos de plantações comestíveis, devorados. O que é isso? Então, né, tem interpretadores que dizem que ka'asf ma'kul, que a palavra ma'kul, de comestível, de devorado, foi utilizado aqui para falar que o asf, que é esse resto das plantações, eram comestíveis pelos animais, então mostrando a fragilidade de asf, que agora colocando o povo de Abraham, mostrando a fragilidade desse povo, como eles ficaram. E há uma segunda vertente, uma segunda interpretação, e essa Allahu A'lam é mais perto, mostrando Ka'asf ma'kul, né, devorado, mostrando quando esses restos de plantações, às vezes quando você vê aquela folhinha, aquela casquinha toda furadinha, você vê como aquela planta está machucada, como aquele resto de plantação, como ela ficou, como ela está castigada. E esse é um dos sentidos mais próximos que demonstra como eles ficaram. Eles ficaram como esses restos de plantações, todos, né, machucados, todos acabados, né? E então acabamos nessa última aia, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, terminando essa surata. Então essa surata, o que ela demonstra? Apesar de não sabermos por que ela foi revelada, não há um motivo ao certo por que ela foi revelada, mas Allah demonstrou que protegeu o seu mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes do seu nascimento, protegeu a Kaaba e os crentes também, né? Então essa surata é muito importante, todos os muçulmanos conhecerem o seu sentido, conhecerem sobre a história de Abraham, porque ela foi um marco, né? Não só no Islã, mas foi um marco entre os árabes, porque depois do acontecimento de Abraham, muitas pessoas na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda lembravam e falavam sobre esta história, porque eles viram tudo com os próprios olhos, viram os pássaros, viram o elefante ele negando ir até a Kaaba, viram as pessoas sofrendo, muitos viram pessoas, alguns sahabas viram pessoas cegas, que era o efeito da varíola, né? Como as pedras, tiveram pessoas que não morreram diretamente com as pedras, morreram depois com doenças, e dizem que um dos efeitos da varíola é a cegueira, então algumas pessoas ficaram cegas. E tudo isso o povo de Quraysh, né, o povo de Meca presenciou. Então foi um acontecimento muito, muito grande, um acontecimento que ficou muito conhecido entre os árabes. E isso também foi um alerta para o povo de Quraysh, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda não havia nascido, mas mostrando o quê? Mostrando para o povo de Quraysh o poder de Allah, mostrando que o povo de Quraysh não deveria evitar que os crentes fizessem o tawaf na Kaaba,
mostrando que eles não deveriam evitar que o Rasul sallallahu alaihi wasallam passasse a mensagem, mostrando tudo isso, né? Allah mostrou esse milagre para alertar o povo de Quraysh, para mostrar para o povo de Quraysh o que eles não deveriam fazer depois, mas é certo que depois o povo de Quraysh negaram o profeta, tentaram negar o Hajj para os muçulmanos, houve batalhas, mas essa já foi uma mensagem de Allah para o povo de Quraysh. E terminamos a aula hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.